estamos hoje aqui com duas convidadas, a Bruna ela é acadêmica aqui do Unisalesiano da Medicina, e a doutora Daniela, ela é profissional, já médica, reumatologista, e nós estamos hoje aqui para bater um papo com elas sobre o intercâmbio, na verdade, experiências que elas vivenciaram tanto fora do país e também aqui dentro do país, né, doutora? Isso. Na vida delas ainda como acadêmicas, ambas. E aí surgiu a oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo, porque tem muita gente perguntando como foi essa experiência, o que vocês fizeram para chegar nisso, alguém ajudou, juntou latinha para ganhar grana, né, Bruna, para ir, como que foi isso? Então, assim, eu queria perguntar primeiro para a Bruna. Bruna, como que foi aí que você ficou sabendo? Foi aqui pela faculdade? Foi em outras faculdades? Aqui tem um órgão, não tem? Como que você chegou nessa experiência e principalmente por ser em julho, né, na época assim das férias, você que escolheu? Conta aí como que foi esse início, esse start. Olá a todos. Olá, professora Gesiela. Olá, professora Dani. Bom, primeiramente, antes mesmo de eu entrar no curso de medicina, eu já sabia que existia instituições, né, responsáveis por conectar os estudantes de medicina tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então, antes mesmo de eu saber, eu já sonhava em viver essa experiência, porque eu acredito que ela tem muito a acrescentar na nossa formação, como teve na minha formação, isso transformou totalmente a minha visão, assim. E ao longo dos anos, durante a graduação, eu fui me preparando para essa oportunidade. E, basicamente, a gente tem um órgão, né, que é a Federação Internacional dos Estudantes de Medicina, IFMSA, que ela conecta ali estudantes de medicina de vários países para oportunidades, tanto no âmbito da pesquisa, tanto no âmbito prático. E aí, dentro do Brasil, a gente tem instituições, como a IFMSA Brasil e a DENEM, que são responsáveis pelos processos seletivos para enviar esses estudantes, né, e organizar as vagas para esses intercâmbios. Esses intercâmbios dentro da IFMSA, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, eles são intercâmbios bilaterais, ou seja, ao mesmo tempo que um estudante vai para outro país, o Brasil recebe outro estudante, não necessariamente na mesma universidade, e são intercâmbios que são mais acessíveis. Por exemplo, na minha experiência, eu ganhei, né, me foi fornecida hospedagem e uma refeição durante o dia. Então, não é uma agência de intercâmbio, né? Eu fiquei hospedada na universidade, que me recebeu, e eu tive uma programação dentro do meu intercâmbio na pesquisa a cumprir todos os dias naquela universidade que estava me recebendo. Entendi. E com a doutora também foi mais ou menos a mesma coisa? Foi mais ou menos a faculdade mesma coisa. tinha algum projeto específico? Eu formei na FAMEM, em Marília, né? E lembro, né, na primeira semana da faculdade de medicina, as várias instituições, atividades extracurriculares se apresentam para os calouros para a gente ser atraído pelos projetos, né? E o intercâmbio sempre chama atenção. Lá na FAMEM AIF, que é a IFMSA, que a Bruna falou, é uma instituição muito forte. Então, ela trouxe essa proposta do intercâmbio, trouxe experiências de outros colegas que fizeram intercâmbio tanto nacional quanto internacional. E eu falei, poxa, eu quero fazer parte disso, eu também quero ter a oportunidade de fazer o intercâmbio. E eu fui me aproximando da IFMSA, descobrindo como que funciona, e não sei se está da mesma forma, né, porque isso já faz um tempinho, mas naquela época a gente tinha que participar de várias atividades que eram promovidas pela IFMSA, porque além do intercâmbio, que é uma coisa muito importante e interessante para a formação do estudante de medicina, eles também promovem campanhas, cursos, congressos, são projetos de extensão para ajudar na formação do estudante. E todo projeto que você participa, você ganhava certificado, e para cada certificado você ganhava pontos. Então, tem um período de inscrição, você se inscreve, você coloca lá os seus pontos, e você coloca quais seriam os lugares que você teria interesse de fazer o estágio, o intercâmbio. E funciona um pregão. Quem tem mais ponto tem prioridade para escolher o lugar que ele quer, né? Então, foi bem legal, porque ao mesmo tempo que você quer fazer o intercâmbio, você tem que sair da sua zona de conforto para participar de outras coisas que vão enriquecer o seu currículo até você chegar no seu desejo, que é ter o intercâmbio, quer ter o estágio fora do país. E como que você chegou no Egito, Bruna? Foi você que escolheu o país? Tem a ver com esses pontos? Tem a ver com o seu currículo? Por que o Egito?
Então, da mesma forma do processo seletivo da professora Daniela, não fui pela IFMSA Brasil, eu fui pela DENEM, mas funciona da mesma maneira, você vai participando de atividades, tanto promovidas pela instituição quanto atividades extracurriculares, e vai somando ali seus pontos, e aí quando lança o edital, você aplica para aqueles países que você acha que você consegue com seus pontos e que você também queira. Então, dentre os países que eu conseguiria com a minha pontuação e que eu tinha interesse, o Egito me chamou muita atenção. Eu sempre fui muito curiosa a respeito da cultura. É um país, assim, milenar, que tem uma cultura muito diferente. Agora que eu conheço, tenho mais certeza ainda, uma cultura muito diferente da do Brasil. E aí eu pensei, por que não? Por que não sair da minha zona de conforto e ir para esse país que é, ao mesmo tempo que é tão diferente, ele é extremamente incrível, maravilhoso e tem muitas coisas positivas. Uhum. E como que foi estar em Portugal? Você ficou por quanto tempo lá, doutora? Eu fiquei por 1 mês em Portugal, aí eu fui aceita na Universidade de Porto. Então, eu fiquei 1 mês em Porto. E, assim, foi maravilhoso. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação a conhecer Portugal, por conta das aulas de história que a gente tinha. Eu queria conhecer aquele país. Então, eu fui muito bem acolhida pelos portugueses. Apesar de ser a mesma língua, a maneira como que eles falam português é diferente, né? Tanto que eles até brincavam comigo que eu não falava português, que eu falava brasileiro. E daí você acaba entendendo. E eles me davam muita liberdade. O meu estágio foi um estágio da parte clínica. Então, eu não tinha liberdade para atender os pacientes, mas eu poderia acompanhar os procedimentos. Então, eu chegava cedo, eu acompanhava os médicos passando visita na enfermaria, vendo os pacientes, colhendo a anamnese, fazendo a prescrição no sistema, via como funcionava. E, às vezes, tinha algum ambulatório, algum procedimento, alguma coisa diferente, eles me davam muita liberdade para acompanhar. Então, assim, eu não tenho do que reclamar em relação à receptividade do povo português. E foi muito interessante ter a visão de um outro sistema de saúde, porque Portugal é um país muito pequeno quando a gente compara com o Brasil. Então, lá, o que é muito interessante é que o sistema de saúde é todo integrado na parte de prontuário. Então, se eu atendo um paciente lá em Porto, eu consigo, em Coimbra, ver o que foi feito para esse paciente num hospital público ou particular. E aqui no Brasil, nesse momento, é impensável com as dimensões e com tudo que a gente tem de dificuldade, né, no país. Sim. Então, isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu queria perguntar para a Bruna. Bruna, imagina você lá no Egito, a cultura. Eu até perguntei para a Bruna antes, a gente fez um bate-papo. Eu falei assim, Bruna, como que era lá o banho do paciente, o banho da mulher, o exame físico de uma mulher no Egito, enfim, é realmente um choque cultural. Traz para a gente um pouco isso, dessa vivência que você teve lá. Então, eu fiquei na parte de pesquisa, eu fui aceita na Universidade de Mansoura, que fica na cidade de Mansoura, a mais ou menos 2 horas ali de Cairo. Só que em alguns dias eu tive a oportunidade de ter contato com pacientes. Então, a gente foi acompanhar a coleta de algumas biópsias, porque a parte de oncologia e células-tronco lá em pesquisa são muito fortes. Então, mesmo que seja em pesquisa, eles têm bastante contato com o paciente também. E é muito interessante ver essa questão de que a mulher, ela não é exposta em um país islâmico, né? Então, essa questão, né, a gente vê muito assim, é bem separado os setores que são para mulher, que são para homens. Impensável a gente, como estrangeiro, acompanhar um egípcio, um islâmico, acho que num contexto geral, nu ali naquele momento. Então, quando a gente ia acompanhar os procedimentos e o paciente, por exemplo, tinha que expor ali o dorso para fazer a coleta de medula, a gente saía da sala, eles preparavam o paciente, colocavam os campos, aí a gente voltava. E essas outras questões que envolvem a exposição corporal, a gente não teve. Eles, até mesmo assim, no âmbito público, né, não há, assim, essa demonstração de afeto, né? Mulher cumprimentar um homem com um abraço, com um beijo no rosto, isso a gente não vê lá. É da própria religião e da cultura mesmo. Não tem problema se for um homem cumprimentando um homem, uma mulher cumprimentando uma mulher. Só que eu acho que essa impessoalidade que a gente tem nas relações brasileiras, até mesmo a receptividade, a calorosidade, é mais intensa aqui. Não que eles não foram receptivos, não foram calorosos comigo. Só que naquele momento eu tive que me adaptar mais à cultura daquele país. Uhum. Bom, doutora, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. E a grana?
Como que é? Junta antes? O que eles pagam? Passaporte, vocês que têm que ir atrás? Como que é isso? O passaporte tem que ir atrás. Como a Bruna falou, ele acaba sendo bidirecional. Então, da mesma forma que eu vou lá, eu tenho que receber alguém. Então, lá eu fui recebida e eu fiquei no alojamento da faculdade. Eles me deram essa moradia e eles também me deram refeição para eu comer lá no refeitório da universidade. Mas eu tive que receber alguém. Então, receber alguém na minha casa e fornecer a alimentação. Aí, lá na FAMEMA, o hospital também dava uma refeição. Então, ficava eles por eles. Mas a passagem aérea, gente que tem que bancar. Fazer o seguro-saúde, que a gente não dá muita importância, mas é importante, também tem que fazer. E os euros, né? Para você fazer os seus passeios, para comprar as outras coisas, também é necessário. Joia. E a Bruna também foi mais ou menos isso, né, Bruna? Exato. Que você também se organizou para ir para o Egito, é isso? Exato. Eu paguei minha passagem, levei dinheiro para eu fazer meus passeios por lá e fiquei no alojamento da universidade e comia no bandejão da faculdade. E o que mais te chocou lá? O que, assim, olha, nossa, isso a hora que eu vi me deixou de boca aberta. Qual foi o seu maior choque no Egito? Assim, a culinária, a princípio, me assustou um pouco. Eu comi algumas coisas diferentes por lá. E eu até comentei com a doutora que, por exemplo, eu saí aqui do Brasil vestida de rosa, com uma blusinha de alça, peguei meu avião. Quando eu cheguei lá na minha conexão, só tinha eu sem burca na fila do aeroporto para ir para o Egito. Então, eu acho assim, a maneira como eles se vivem, se relacionam, isso foi, a princípio, um grande impacto cultural pra mim, assim, sabe? E lá você se vestia como? Depois que você falou assim, opa, eu sou aqui algo fora do comum. Você teve que se adequar às vestes deles, como que foi isso? Então, eu não tive que usar lenço, nem nada assim do tipo, mas uma roupa sempre comportada, cobrindo os ombros, cobrindo os joelhos. E respeitar também, né, a questão do toque físico que tem lá. Os horários deles, né, eles costumam também almoçar um pouco mais tarde. Eles têm costume de 5 vezes ao dia, por ser um país muçulmano, param todas as atividades para fazer oração. Então, é bem interessante, né? Mas isso gera uma estranheza por parte da nossa cultura mais ocidental, né? Uma cultura oriental ali gera aquele impacto a princípio, assim. Joia. Doutora, o que essa experiência te trouxe para a sua vida? Para a sua vida enquanto mulher, enquanto médica, enquanto moradora do Brasil? O que você retrata essa experiência? E também eu queria que você comentasse um pouquinho que você também vivenciou uma experiência no Brasil, né? Numa cultura também diferente, num estado bem atípico aqui do nosso. Comenta um pouquinho também. Primeiro foi estágio para Portugal, né? O sonho de viajar para fora do país. Mas depois, dentro da IF, eu tinha colegas, amigos. Tinha uma colega que ela estudava lá no Rio Grande do Norte e eu vi que ela foi fazer um estágio para uma comunidade indígena lá em Belém. E eu mandei mensagem, falei assim, Mirella, como que você foi fazer isso? Como que você teve essa experiência? Eu também quero participar. E daí ela falou que ela fez um estágio nacional para Belém. E era um estágio em genética médica, nunca adivinhava uma coisa dessas, mas o responsável pelo setor de genética lá na Federal do Pará, ele tinha esse projeto com as comunidades indígenas. Falei, pronto, quero fazer isso. E nem era concorrido, né? Nem precisava de muito ponto. Aí o mesmo processo. Fui para lá, fui recebida na casa de um amigo, precisei receber alguém aqui, paguei a passagem aérea e fui para Belém. E foi muito interessante essa viagem, lógico que eu fiz o estágio em genética, mas o colega que me recebeu, ele era muito envolvido nas questões de saúde pública lá do estado do Pará. E ele tinha um contato com um vereador de uma cidade da Ilha do Marajó. E daí ele falou assim, Dani, dá pra gente conhecer uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó. Então, fomos viajar para a Ilha do Marajó. De voadeira. De barco, e depois que chegamos na Ilha do Marajó, pegamos uma voadeira para ir em uma comunidade ribeirinha. E ficamos uma semana numa comunidade ribeirinha, dormindo numa casa de palafita, sem energia elétrica. O que tinha de energia elétrica era por um gerador que só era ligado durante a noite. E todo dia de manhã a gente pegava a voadeira para ir para a unidade de saúde.
E ficamos vivendo, assim, uma semana. E essa experiência, assim, foi muito marcante para mim, porque coincide com a época que estava tendo, assim, mudanças de saúde pública no Brasil, de chegar profissionais de outros países para trabalhar, e eu comecei a pensar como a gente vive em uma realidade que é muito diferente no estado de São Paulo do que tem, por exemplo, no Norte e no Nordeste, né? Imagina só, você trabalhar como médico de saúde da família, numa comunidade ribeirinha, você viver de segunda a quinta, porque de sexta ele ia embora, o médico, numa casa que fica no meio do rio, que não tem energia elétrica, que não tem sinal de telefone, que não tem internet. E quando chega um paciente, quais são os recursos que você tem para atender essa pessoa, sabe? É tudo muito limitado. E a epidemiologia, o que leva a pessoa a procurar atendimento médico é muito diferente, né? São picadas de insetos e da parte relacionada ao parto. Então, é uma medicina muito diferente da medicina que a gente vivencia aqui no estado que é mais rico, mais desenvolvido, de um grande centro. E ainda depois disso, que para mim só de ter essa experiência lá na Ilha do Marajó já foi transformadora, depois a gente foi para uma comunidade indígena, também ficamos um mês, viajamos 1.000 quilômetros de carro, foi toda uma equipe, e a ideia é fazer um mutirão de atendimento. Então, eu acompanhei uma pediatra atendendo as crianças, e o que era muito interessante é que na comunidade indígena, só os homens eles saem da comunidade. As mulheres elas ficam mais restritas lá. Então, os homens eles conseguem falar o português, e as mulheres não. Então, muitas vezes, os homens eles eram intérpretes das mulheres durante o atendimento, mas tem assuntos que são meio pudor, que não pode falar. Então, às vezes, você não tinha garantia que o homem estava traduzindo para você tudo que a mulher estava falando para você prestar um atendimento de forma adequada. Sim. E na comunidade indígena, já tinha chegado, por exemplo, o refrigerante, né? Então, as crianças tomavam Coca-Cola e Fanta de 2 litros como se fosse uma madeira, né? Então, os problemas de cárie, também tinha muita lesão de pele. Então, são 2 cenários colocados, assim, muito de forma diferente, né? Um país europeu, um país desenvolvido, com um sistema de saúde mil maravilhas, um país pequeno, que é todo conectado na internet, que eu consigo ver tudo que está sendo feito para o paciente. E eu estou num país continental, porque para mim Belém acabou sendo um outro país, né? Que não tem recursos, que é uma medicina completamente diferente. Então, assim, foi como se abrisse a cabeça, fosse outra pessoa depois dessas experiências. Porque você sai da sua bolha e você vê que você vive em um ambiente que é muito privilegiado, que você não tem contato com outras realidades, que você não tem noção de quão diverso e quais são as dificuldades que a saúde pública enfrenta no nosso país. Então, esses contatos, assim, foram enriquecedores. Me tornou uma outra pessoa, porque mudou a forma como eu penso. Que legal. Bruna, e lá? Como que era a sua comunicação com a sua família aqui? Você, né, acho que no começo a gente bateu um papo, né? Você foi sozinha? E que coragem, né, Bruna? Ai, acho que eu não teria coragem de ir sozinha. Logo para o Egito, né? Enfim, você tinha uma comunicação com a sua família aqui? Você foi com seguro-saúde? Que divisor de águas foi essa viagem na sua vida? A Bruna era uma Bruna antes, agora a Bruna é uma nova Bruna depois do Egito. Conta pra gente como que foi assim, esses dias mesmo lá, os passeios valeram a pena, enfim, fala um pouco mais de riqueza, com um pouco mais de detalhes esses dias que você passou lá. Certo. Primeiro tópico, em relação à comunicação com a minha família, eu tentei, em todo momento, me comunicar, avisar que estava tudo bem. Tive um pouco de dificuldade por conta do fuso. Então, lá a gente estava 5 horas na frente. Então, às vezes, assim, já estava anoitecendo, dando hora de dormir, ainda estava claro aqui. Fiz o meu seguro-saúde. Eu tive que fazer um seguro de assistência também, que ele é tipo um saúde, só que caso aconteça alguma coisa comigo dentro ali da universidade também. E, assim, a minha experiência lá valeu muito a pena. Nossa, foi muito incrível. A professora estava comentando, né, a respeito da experiência dela em Portugal e na Ilha de Marajó. Lá é um país pequeno também, mas não é um país europeu. Então, o que eu observei a respeito ali de sistema público de saúde, né? Eles têm um sistema público de saúde, mas dentro de mim eu comecei a fazer algumas comparações e também valorizar o que a gente tem aqui no nosso país. Eu sei que eu sou da realidade do estado de São Paulo e tudo mais, mesmo assim, a maneira como a estratégia da saúde da família se formula aqui no Brasil, a saúde pública, a saúde básica,
assim, me fez perceber o quanto a gente também tá, assim, muito bem em frente a alguns lugares, porque lá, apesar de ter a saúde pública, não era estruturado aqui, sim, que nem no Brasil, com uma porta de entrada pelo serviço básico. Lá também tem os conglomerados hospitalares particulares, o que é mais forte, então o paciente tem que ter um plano de saúde, mas se o paciente não tem um plano de saúde, ele vai ser atendido ali no sistema público, só que a porta de entrada não é na saúde básica, né? É ali, lá na atenção secundária, é no hospital de urgência e emergência. Então, eu fiquei me questionando, né? Como fazem, como formulam, né, as estratégias de prevenção, como se comportam ali os determinantes sociais do processo saúde e doença. E lá a gente tinha uma carga horária mínima para cumprir na universidade, a gente era acompanhado pelo nosso tutor. Tive, assim, experiências dentro da pesquisa muito interessantes, muito ricas, que eu nunca tinha tido contato. Então, experiências com células-tronco, experiências em animais, tanto ratos quanto animais, assim, de grande porte. Entrei em contato ali com várias linhas de pesquisa que, para mim, assim, foram incríveis, que eu nunca tinha ouvido falar e que acrescentam muito ali no ponto de vista de conhecimento, né, teórico, prático. Só que eu acho que acrescentou ainda mais, valeu muito mais a pena por esse crescimento na questão da forma como você vai olhar um outro ser humano. Porque a partir do momento que eu estava ali, eu percebi que, por mais que seja o mesmo corpo humano, é o mesmo organismo, a gente também é a nossa cultura, a gente também é o meio ali que a gente convive. E foi muito incrível, assim, perceber isso. E isso eu vou levar para o resto da minha vida. Toda vez que eu estiver em frente a um paciente, lembrar que aquele paciente, ele não é só a doença, né? Ele não é só o organismo, mas ele é a cultura, ele é o lugar de onde ele veio, ele é as pessoas que ele conviveu, toda ali a história dele. E em relação aos passeios, todo final de semana eu viajava, foi muito legal. E lá tem lugares maravilhosos, tem muita história, né? Como eu comentei, é um país milenar, então a gente visitou muitos pontos turísticos, as pirâmides eu conheci a Terra Santa, né? Eu tive a oportunidade de escalar o Monte Sinai, né? Que é o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Isso foi muito importante para mim, né? Por conta, assim, da minha religião. Então, foi, assim, uma experiência maravilhosa. E se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu com certeza faria de novo. E com certeza escolheria o Egito, porque me trouxe esse crescimento, essa visão de mundo. Bruna, você foi lá para pesquisa científica. Qual animal lá que não pode ser pesquisado, que não é fonte de pesquisa de forma alguma? Então, foi um choque também para mim, porque aqui na faculdade, quando a gente tem práticas cirúrgicas, a gente utiliza um porquinho, né? E lá é proibido, lá não tem porco. Então, quando eu entrei no laboratório lá de pesquisa em grandes animais, tinha um cachorro na maca. Tinha um cachorro, assim, na maca. E estavam injetando uma formulação, né? Que era com células-tronco, que estava foi uma linha de pesquisa muito boa, essa daí. Que eles testaram in vitro, viram que funcionava. E aí foram pro teste em grandes animais. E já tem até o artigo publicado. E o grande animal, né? Era o cachorro. Uhum. Joia. Gente, nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo, na verdade. E agora eu quero ouvir das duas. Quais são as dicas? O que faltou perguntar? Quem quer embrenhar nesse caminho? Enfim, fala aí pra gente, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir. As dicas que vocês dão. Enfim, faz um chamado aí pro pessoal. Tira todas as dúvidas. Fiquem à vontade. Eu tenho a dizer, principalmente porque depois que eu votei, muitos colegas, enquanto eu estava lá também, mandaram mensagem no Instagram, mandaram mensagem no WhatsApp. Depois que eu votei, nossa, que legal, como que você conseguiu essa oportunidade? Me conta, dá detalhe, quando que você gastou, como que foi isso, como foi aquilo. Então, eu queria dizer que, vale muito a pena, tá cheio de oportunidade, tanto no âmbito internacional quanto nacional. E para além daquilo que a gente tem a ganhar com isso, acrescenta muito no que a gente vai conseguir oferecer no futuro para o nosso paciente, com base no nosso crescimento dentro dessas experiências. Então, se tem alguém que está pensando, está em dúvida, mas será que eu consigo? Eu tenho a dizer, tenta, junta seus pontos, aplica, escolhe um país que você acha interessante, que você queira conhecer a cultura e
se desafie a viver essa experiência acadêmica. Acho Agora que eu vou isso. fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto que se gasta, Bruna, da sua parte, um mês para ficar lá? Quanto você gastou? Então, o Egito é muito barato as coisas. Eu levei os meus dólarzinhos, só que eu gastei tudo porque eu passeei bastante. Mas, basicamente, eu gastei com a minha passagem. Foi ali em torno de 5.800 ida e volta. O seguro viagem, que ficou ali em torno de R$300 pro mês completo. E no total, se somar tudo que eu gastei, ficou ali em torno de 8.500, 9.000 reais, já contando com a passagem. Então, para mim, a alimentação lá foi muito barato. A moeda de lá, assim, o real é muito valorizado frente à moeda de lá. Então, as coisas, assim, são muito baratas mesmo. Comida é muito barato, os passeios, tudo assim... valeu muito a pena. E aí, doutora, o que você fala? Para quem quer aí arriscar, aí vale a pena, o que fazer, enfim... Quanto que você gastou na época, hoje em dinheiro de hoje? Conta aí pro pessoal, que com certeza isso é uma dúvida que todo mundo quer saber. Eu acho que com certeza vale a pena. Independente do país que você escolher, com certeza vai ser uma experiência extremamente enriquecedora. Não precisa ser um país europeu, não precisa ser um país muçulmano, que é tão diferente quanto o da Bruna. Acho que qualquer lugar que você escolher vai te agregar. E, assim, a dica que eu dou é o que deu certo para mim, né? Ir atrás da IFMSA. Eles têm anos de experiência fazendo intercâmbio, eles são as pessoas que sabem fazer. E por menos pontos que você tenha, algum lugar você vai conseguir. Mesmo se você quer ir para o exterior, você consegue. Em relação ao valor, eu não lembro. Infelizmente, já faz muito tempo. O euro, né, é mais caro, né? A nossa moeda é pobre, triste. Mas, assim, Portugal, quando comparando com os outros países da Europa, é um país que é mais barato. A alimentação, os passeios. Então, é mais barato comparando aos outros lugares que eu tive para você ter uma alimentação legal. Mas, para eu falar de valor, aí eu, sinceramente, não vou lembrar. Legal. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Não? Não. Então, gente, com isso nós encerramos a nossa entrevista. Pesquisem, acompanhem e acompanhem a nossa entrevista de hoje. Um grande abraço.